A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Números, capítulo de número 17 e versículo de número 1 ao 8, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. Isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E o porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós, irmãos, servimos a um Deus que ele sabe o momento certo de cessar as murmurações, as conversações, aquilo que pessoas têm falado contra nós. Talvez você entrou aqui sendo injustiçado, ou você já foi injustiçado e não viu justiça. Eu quero lhe dizer que Deus está preparando tudo para que você possa ser justificado. Eu quero lhe dizer que Deus já tomou esta situação nas mãos dele e está trazendo resposta, justificando você e mostrando que ele é na sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que havia murmurações contra Moisés, contra Arão. Mas aqui especificamente Deus estava querendo mostrar que ele havia escolhido Arão e a casa dele para o sacerdócio. Quando Deus nos escolhe, haverá perseguições. Tem muitas pessoas que pensam que porque a escolha é de Deus, ninguém vai perseguir. Porque a escolha é de Deus, ninguém vai se levantar contra. Você está pensando errado. Porque muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, não vão suportar ver o que Deus tem para você. Muitas pessoas vão se levantar contra. Muitos serão usados pelo inimigo, inflamados, para tentar paralisar você, para que você não viva os propósitos de Deus. Havia uma grande inveja, porque Deus havia escolhido a casa de Arão para destaque, para sacerdócio. E a Bíblia diz que muitos filhos de Israel estavam murmurando, estavam falando contra. Se tem pessoas que estão murmurando contra você, se cale, assim te diz o Senhor. Pode deixar, porque é o mesmo Deus que respondeu aos filhos de Israel, mostrando que a casa de Arão foi escolhida para o sacerdócio, é o mesmo Deus que vai calar pessoas, mostrando que foi ele que lhe escolheu, e se ele lhe escolheu, ninguém tem nada a ver com isso. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que me escolheu. Eu sirvo a um Deus que me escolheu. O Senhor disse: você vai pedir 12 bordões, Moisés, e vai colocar esses 12 bordões perante mim, aquele que eu escolher. Eu vou fazer florescer. Deus ia mostrar quem era o escolhido. Irmãos, não demora muito não para Deus mostrar quem é quem. Não demora muito não para Deus mostrar quem é e quem não é. Porque Deus sabe o momento certo de mostrar. Muitas vezes queremos nos justificar, principalmente quando levantam a calúnia contra nós. Quando alguém fala algo que não é verdade sobre a nossa vida, nós buscamos nos justificar como seres humanos. Muitas vezes queremos mostrar que aquilo não é verdade, que aquela pessoa ali está mentindo. Só que Deus, através dessa palavra, está nos ensinando, sabe o que, irmãos? A se calar. Através dessa palavra, Deus está nos ensinando, irmãos, a fechar os nossos lábios.
Declare comigo: eu vou me calar porque é Deus quem vai me justificar. Eu vou me calar porque é Deus quem vai me justificar. Aqui nós observamos que quando os bordões estavam ali na tenda do testemunho, a Bíblia diz que Deus fez o bordão de Arão pela casa de Levi brotar, tendo inchado os gomos, produzir flores e dava amêndoas. Sabe o que é isso, irmãos? A testificação de que Deus havia escolhido a casa de Arão para o sacerdócio. A testificação de que a casa de Arão era escolhida não por Moisés, mas por Deus. Você não é escolha dos homens. Alguém pode estar olhando para você e achando que você está em alguns lugares porque você tem um parente assim, porque você tem alguém que te indicou, mas eu quero lhe dizer que não. Você é escolha de Deus. A casa de Arão foi escolhida pelo Senhor. Foi Deus quem designou que Arão era escolhido juntamente com sua casa para o sacerdócio. E aquilo que Deus designa, ninguém pode invalidar. Aquilo que Deus designa, ninguém pode revogar. Você é escolha de Deus, mesmo que pessoas não aceitem, mesmo que pessoas não gostem, mesmo que pessoas estejam se levantando contra você. Guarde isso, meu irmão e minha irmã, na tábua do seu coração. Foi Deus que lhe escolheu. Deus fez cessar as murmurações contra a casa de Arão. Deus está fazendo, irmãos, pessoas esquecerem teu nome. Porque chega um momento, irmãos, que Deus ele paralisa os nossos inimigos. Deus tem um tempo para tudo. Muitas vezes ele vai permitir se levantar, vai permitir os inimigos falarem contra, fazerem reunião, pegarem teu nome e falar aquilo que não é verdade. Isso é tudo permissão de Deus. Mas depois o próprio Deus, irmãos, ele marca encontro e o próprio Deus, ele paralisa. O Senhor mesmo disse a Moisés, versículo 1, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, e pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo a casa de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. O próprio Deus, ele deu a Moisés a ordem, para que fosse destacado ali o chamado de Arão, para que Deus pudesse testificar e mostrar que foi ele que escolheu, irmãos. E ai daqueles que se coloquem como tropeço no caminho das coisas de Deus. Foi Deus que escolheu a casa de Arão. Então Deus queria fazer cessar as murmurações, porque ai daqueles que murmuram daquilo que é de Deus. Ai daqueles que movem a língua contra os escolhidos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, se você tem um chamado, se Deus tem algo na tua vida e tem gente se levantando contra, e tem gente dizendo que não é de Deus, e tem gente dizendo que você quer se aparecer, que você quer ser melhor do que todo mundo, e você sabe no fundo que você está obedecendo a ordem de Deus e que não é nada daquilo que estão falando de você, pode deixar. Pode deixar, porque Deus sabe como calar. Deus calou, irmão, os filhos de Israel. A Bíblia diz que eles temeram, que eles pensaram até que ia morrer por causa da rebeldia. Eles pensaram que iria perecer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus testificou de que ele havia escolhido Arão. É assim que Deus vai fazer contigo. Ele mesmo vai testificar de que ele te escolheu. E vai ter pessoas que vão temer, gente que moveu a língua, gente que caluniou, gente que se levantou contra, vai temer. A manchuri decantará o poder de Deus na tua vida. Declare comigo: meu Deus vai calar os meus inimigos e vai fazer eles temer. O meu Deus vai calar os meus inimigos e vai fazer eles temer. Ninguém brinque com Deus não, irmãos. Você serve a um Deus que é lindo, grande, poderoso, advogado, juiz, defende você. Sabe, um Deus que pega a sua causa e lhe defende. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que te defende. É o Deus que vê aquilo que você não vê. Por isso não se justifique. Por isso não abra os teus lábios para responder à altura. Pode deixar. Tem alguém olhando e dizendo: ela tá ali porque quer se aparecer. Ele tá ali porque quer ser melhor do que todo mundo. Mas no fundo você sabe que não é verdade o que estão falando sobre você. Você tem uma promessa de Deus e você está debaixo de obediência. Tem pessoas aqui que estão sofrendo na pele, irmãos.
Porque tem pessoas achando ribiancho e decanto ramandacai, ribiancho acai aramandaraia, que você está querendo se aparecer. Tem pessoas falando mal de você, só que no fundo você sabe que está por obediência. Você está em alguns cargos por obediência. Você está fazendo a obra por obediência. Você está servindo a Deus todos os dias, mesmo com tantas lutas, porque você ama a Deus e por obediência. Mas tem gente que está se levantando para apontar. Tem gente que está se levantando para falar aquilo que não sabe. Irmãos, ai daqueles que se coloquem como tropeço na obra de Deus. Ai daqueles que forem pegos lutando contra Deus. Gamaliel, ele disse isso, que ninguém luta contra Deus e permanece. E através dessa palavra, Deus está dizendo, se tem alguém lutando contra os meus propósitos na sua vida, entregue nas minhas mãos, conte para mim. Comece a contar para Deus, porque Deus vai começar a usar de estratégias para mostrar que Ele é na sua vida. O bordão de Arão brotou, inchou os gomos, produziu flores e deu amêndoas. Porque Deus faz assim, irmãos, quando Ele quer mostrar, Ele mostra. Quando Ele quer testificar, Ele testifica e Ele cala de uma vez só. Versículo de número 5. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. O próprio Deus ia fazer cessar. E Ele me trouxe aqui através dessa palavra para lhe dizer, minha filha, para lhe dizer, meu filho, que Ele vai fazer cessar conversas com seu nome. Irmãos, quanto maior é o propósito que Deus tem na tua vida, mais levantes vai ter. Mas vai ter pessoas que não vão, porque assim, irmãos, se não está entendendo, é melhor se calar. Tem pessoas que não estão entendendo. Porque quando nós somos escolhidos por Deus, muitas coisas vão sair da caixinha do ser humano. Ou seja, muita gente não vai entender os propósitos de Deus na nossa vida. Mas se não entende, é melhor se calar, porque no que é de Deus a gente não coloca o dedo, irmãos. No que é de Deus a gente não tem que colocar a mão. Eu não tenho que entender o que Deus faz na tua vida. Você não tem que entender o que Deus faz na minha vida, irmãos. O que Deus faz na vida de cada um é particular dele. Ai daqueles que se coloquem contra os mistérios de Deus. Quem escolheu a casa de Arão para o sacerdócio foi Deus. Não era porque Arão queria se destacar, não. É porque Arão quer ser melhor do que todo mundo e botou os filhos dele para destaque. Não foi isso, não. A Bíblia deixa bem claro que Deus mandou Moisés separar Arão e a casa dele para o sacerdócio, porque eles eram escolha de Deus. Que maravilhoso, né, irmãos? Sabermos que temos um Deus que nos justifica. Um Deus que pega a nossa causa na mão e mostra que Ele nos escolheu. Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus que escolhe. Ele é um Deus que seleciona aqueles que Ele tem uma obra. E eu não tenho que entender a escolha de Deus. Os filhos de Israel não tinham que entender a escolha de Deus. Pessoas não têm que entender a escolha de Deus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. O que Deus escolhe fazer na sua história, ninguém tem que entender nada. E se não tem que entender, também não tem que dar pitaco. Também não tem que ficar colocando a língua com conversa onde ninguém chamou. Os filhos de Israel estavam murmurando contra Moisés e Arão. E tem pessoas, irmãos, que estão murmurando, se levantando contra você e falando aquilo que não é verdade. Ai daqueles, viu? Ai daqueles que levante a língua para mover contra o mistério de Deus. Deus vai falar e vai calar e vai justificar e vai mostrar que Ele escolheu pessoas aqui de maneira clara. Tô falando para você, respaldada na palavra, te prepara. Chegou o tempo de Deus, Ele calar os teus inimigos. Chegou o tempo de Deus mostrar que foi Ele que te escolheu, isso basta. Irmãos, Deus permite tempos de perseguição. Deus permite muitas vezes os inimigos se levantarem contra. É permissão de Deus, Ele está te ensinando, Ele está te amadurecendo, Ele está aperfeiçoando o poder dEle na sua vida. Mas eu vou lhe dizer algo, quando chega o tempo de Deus calar a manchurabai, Ele cala. Quando chega o tempo de Deus cessar a murmuração, Ele cessa. O Senhor disse, farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Eu não estou gastando, eu vou fazer cessar. Te prepara, minha irmã.
Te prepara, meu irmão, porque Deus vai fazer cessar as murmurações. Declare comigo, Deus vai calar quem está falando o que não sabe da minha vida. Deus vai calar quem está falando o que não sabe da minha vida. O próprio Deus disse que ele ia fazer cessar. E hoje ele diz para você, eu estou fazendo cessar. Eu estou fazendo parar. Não era porque os filhos de Israel queriam parar, não. É porque Deus marcou encontro e chega. E hoje ele está dizendo, chega. Basta, até aqui perseguiu. Até aqui se levantou contra, até aqui murmurou. Mas de agora em diante, cala a boca. Se tocar, vai pagar um alto preço. Era isso que os filhos de Israel tinham que entender. E entenderam ligeiro, viu? Vai ter gente que vai entender ligeiro. Ou entende ou Deus toca. Ou entende ou o próprio Deus paralisa. Ou entende ou o próprio Deus marca encontro e faz justiça. Porque Deus sabe o tempo certo, irmãos, de paralisar. Deus sabe o tempo certo de marcar encontro com os nossos inimigos. Os filhos de Israel contemplaram de Deus a justiça. Contemplaram que Deus havia escolhido a Moisés. Deus de maneira clara mostrou quando o Senhor tocou ali, em Datã, Corá e Abirão. Quando Deus tocou naqueles que se rebelaram contra Moisés. E agora Deus estava mostrando que havia escolhido a casa de Arão. Se não pararem de te perseguir, vou estar lutando contra o próprio Deus. Ai daqueles que sejam pegos lutando contra Deus. Ai daqueles que se levantem contra o próprio Deus. Você acha o quê? Que alguém se levanta contra Deus e fica de pé? Não fica não, meu irmão. Não fica não, meu irmão. Minha irmã, se alguém não respeitar, vai ter que se ver com Deus. Se alguém não respeitar, vai ter que ver que foi Deus que te escolheu e que Ele é na sua vida, e vai ter que ver Deus tocando. Vai ter que ver Deus paralisando. Deus de maneira clara mostrou que ele escolheu a casa de Arão para o sacerdócio, fazendo o bordão de Arão florescer e frutificar. Assim Deus fará na sua vida. Ele vai mostrar de maneira clara que foi ele que te escolheu. Amém? Declare comigo, Deus vai mostrar de maneira clara que foi ele que me escolheu. Deus vai mostrar de maneira clara que foi ele que me escolheu. Deus é na tua vida e ele vai parar murmurações com teu nome. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai, por nos justificar. Obrigada, Senhor, por mostrar que foi o Senhor que nos escolheu. Porque quando o Senhor escolhe, Pai, o Senhor cala. Quando o Senhor escolhe, o Senhor paralisa aqueles que estão se levantando contra. Ai daqueles, Pai, que se coloquem como tropeço na vida dos teus filhos. Nós temos um dono, um pai, um amigo, um Deus, um pastor que cuida de nós. Obrigada, Jesus, pelo teu zelo, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada porque assim como, meu Deus, o Senhor calou as murmurações contra Moisés, meu Deus amado, e contra Arão, eu creio que o Senhor vai calar murmurações, meu Pai, contra nós. Eu creio que o Senhor vai paralisar aqueles que estão, meu Deus amado, falando aquilo que não sabe, aqueles que estão julgando, apedrejando, criticando, difamando, rabacantaraia. O Senhor vai paralisar porque tu és um Deus de justiça, e o Senhor hoje está marcando encontro com os nossos inimigos, como o Senhor marcou com os filhos de Israel e os calou, mostrando que Arão era escolha do Senhor, mostrando que a casa dele era a escolha do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por mostrar que foi o Senhor que nos escolheu e não foi os homens, Pai. Senhor, se o Senhor nos escolheu, o Senhor mesmo nos defende. O Senhor mesmo luta e peleja pelas nossas vidas. Obrigada. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias,
áreas. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, que cada nome, Pai, que cada pedido aqui nos comentários seja visitado. O Senhor conhece a necessidade do teu povo e eu te peço que o Senhor venha glorificar o teu nome de maneira clara e sobrenatural na vida dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele está te justificando, que Ele vai mostrar que Ele é na sua vida, que da mesma forma que Ele mostrou que foi Ele quem havia escolhido a casa de Arão para o sacerdócio, e Ele calou as murmurações dos filhos de Israel contra Ele, o Senhor está dizendo: eu vou calar pessoas que têm falado aquilo que não é verdade a teu respeito. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.